Amada igreja, na paz do Senhor, amém, igreja? Hoje eu vou estar deixando uma palavra para os amigos. Deixar uma palavra que se encontra no livro de Jeremias, capítulo 18. Uma palavra que o Senhor no meu coração nessa tarde, no início de noite, que se diz: o vaso do olheiro. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce ao olheiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do olheiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do olheiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme percebeu que pareceu bem aos seus olhos. Então veio a minha palavra do Senhor dizendo: não poderei eu fazer de vós como este fez o olheiro à casa de Israel? Disse o Senhor: eis que o barro na mão do olheiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Essa palavra é muito conhecida, mas o mais interessante é que, se a gente colocar nos dias de hoje, a primeira coisa a se fazer antes de se fazer o vaso é escolher o barro. E não é qualquer tipo de barro que se faz o vaso. Não é qualquer coisa, não é qualquer... Vou lá pegar uma areia fora e fazer um vaso. O barro, ele é escolhido e separado. O barro, ele é escolhido, porque se fosse qualquer barro, todos os barros fazem lama. Tem barro que só serve para fazer. Agora, o vaso é separado. Ele vai lá, o olheiro vai lá, separa aquele barro. Daquele barro, ele pôs aquele montante de barro, separa, coloca num lugar para poder dar um pouco de sol. Daquele momento, ele começa a tirar um bocado de barro, e dali ele começa a trabalhar. Como assim, pastora? Ele começa a te separar. Primeiro, ele começa o momento de tirar toda a impureza daquele barro. E como toda a impureza? Pisando, amassando, sendo esquecido. De repente, você tem um barro na mão do olheiro nessa tarde. Está sendo humilhado, está sendo esquecido, mas eles não entendem que tu está na mão do olheiro. No momento que você olha um barro, você olha por ele. No momento que você olha um barro, você olha qualquer coisa. Mas quando ele começa a ser separado, a argila para fazer vaso é uma argila separada. É uma argila diferente. Porque quando ele é amassado, é uma liga diferente. Porque se ele fosse qualquer barro, ele não daria liga. Ele daria barro. Então ele ali começa a ser amassado. Ele começa a ser amassado. Aí ele começa a trabalhar o vaso. Porque quando o olheiro vê que ao invés dele fazer lama, ele começa a dar uma liga diferente. No momento que ele começa a ser amassado, ele começa a ser pisado. No momento que ele começa a ser amassado, ao invés dele gritar, dele começar a se desfazer, a dar lama, ele começa a dar uma consistência diferente. Ele começa a fazer diferente. A argila, ela começa a ser moldada. O olheiro começa a ser, essa daí é diferente. Essa daí, se eu amassar mais um pouquinho, vai dar uma liga diferente. E aí, no processo de tirar as impurezas daquele barro, o que o olheiro faz? Pega aquele barro já amassado, ele bota num canto, amassou, deu aquela ali que ainda tá meio mole, meio barro, meio tijolo, vamos descansar o barro. Vamos descansar essa argila. E como assim? Como funciona esse processo? O segundo processo. O que é descansar? É o barro ficar quietinho. É o barro ficar ali quietinho. Pegando um pouquinho de sol. Aí o olheiro vai lá, olha. Ainda não está no tempo, ele dá mais uma amassada.
aí bota ali de novo, aí entra, pega aquela liga, ainda não tá no jeito que eu quero, vai ter que ser amassado novamente. Aí vem, nos colocamos hoje como esse barro, aí vem as perseguições, aí vem as humilhações, o barro tá ali descansando, vem cimento, aonde ninguém lembra de você, aonde ninguém telefonema, aonde seus amigos te esquecem, aonde muitas vezes a tua parentela te esquece, porque você não entende uma coisa. Pode um homem se esquecer, mas Deus é aquele que lembra de você nessa tarde. Deus é aquele que não se esqueceu de ti, aquele que se dizia ter seu um amigo, ele já não lembra mais, ele já não te telefona mais, porque tu tá desempregado, porque você tá doente. Cadê o telefonema? Não parava de tocar, era zap daqui, zap dali, mas hoje para você, porque você tá com problema de enfermidade, porque teu marido foi embora, porque teu filho tá problemático, então hoje é para você, mas ele não sabe de uma coisa, que é o processo que tu tá enfrentando é o processo do barro, se transformando em vaso. Ninguém lembra, mas o olheiro jamais se esquece. O olheiro, ele não esquece daquele barro que ele deixou lá quietinho. Aí chegou um momento que já não vai poder esquecidinho, vai lá, o olheiro pega aquele barro, começa a pegar, falou, não, já tá no que eu queria que tivesse. Eu vou pegar agora esse barro e vou começar a trabalhar no barro. Ele é um momento que o olheiro ele desce a casa, coloca aquele bocado de argila naquele tear, aonde só o quem no olheiro não consegue lidar com argila. Quem não é olheiro, mexer no tear e não vai saber mexer. Porque quem é olheiro sabe trabalhar com os braços, com os pés, e sabe toda a artimanha de lidar com argila, barro. Então, não é qualquer pessoa que sabe lidar com barro. Então, ele vai lá, desce, no momento só dele, com aquele barro, aí ele fica imaginando, como será esse vaso? Porque tem vários tipos de vaso, meu querido. Tem um vaso que tem uma boca grande, porque o olheiro faz para ele caber muita coisa. Tem vaso que é pequeno, tem vaso que é grande, tem vaso que é médio, tem vaso que é para ter enfeite, tem vaso que é para poder ter água, que é só para colocar azeite. E o azeite vem do alto. Hoje Deus quer que você se coloque no ponto de barro e para entrar no ponto de vaso. O olheiro vai lá com toda intimidade, ainda pega com aquela argila e vê qual é a quantidade. A quantidade, o que ele vai poder fazer com aquela argila. Ali na sua quietude, no seu lugar, quieto, já imaginando como será aquele vaso. E começa a trabalhar naquele vaso. E começa a moldar aquele vaso. Com toda a sua técnica. Porque só quem entende de argila, de barro, é o olheiro. Muitas das vezes ninguém está te compreendendo. Muitos têm te ligado. Muitos olham para você e não dá nada por você. Quem olha argila, irmãos, quem não é olheiro não entende. Quem não é olheiro não sabe o que vai sair dali. Olha, não dá nada, acha simplesmente é uma lama qualquer. Mas o olheiro, ele conhece, fala que aquele solo ali é bom. De repente estão olhando para você e não estão dando nada, mas Deus diz, daí dá para sair alguma coisa. É profeta, é levita, é um ministro da minha casa, uma obreira. E você, muitas vezes, você não está se dando nada. Ele começa a preparação no vaso. Ele tira com toda a técnica. E na quarta etapa, ele coloca aquele vaso no forno. Imagine um forno. Sadraque, Mesaque e Abednego, ele foi parar na fornalha. Tem momentos da sua vida que parece que tu está entrando numa fornalha. A situação está tão difícil que você olha e parece que não vai sair dali. Em momento algum, aqueles homens pensam, eu não vou desistir.
Falaram, aumenta mais. Nós queremos ele morto, mas o mais interessante, eu fico imaginando que Sadraque, Mesaque e Abednego entram naquela fornalha. Colocaram 3 homens naquele lugar. Mas o 4º homem, cheio da presença do Espírito Santo, nada, se encontrava com ele naquele lugar. Eu fico imaginando aqueles homens dançando naquele lugar. Eu fico imaginando a presença do Espírito Santo. O Espírito Santo não te deixa cair. O Espírito Santo não vai te deixar sozinho. Eu fico imaginando que tem momentos na nossa vida que tem pessoas que dizem que eu sou contigo. E quando as coisas apertam, ele te abandona. Quando as coisas ficam estreitas, que acha não vai dar pra frente, vai largando um a um. Eu estava pensando hoje aqui na casa, tinha tanta gente que dizia que era meu amigo, que estava comigo e me deixou sozinha. Tô contigo no abro. E quando eu pro lado, quando eu fui me imaginando, eu estava sozinha. Mas eles não imaginavam que tinha uma promessa. Que quando ele promete, ele não te abandona. As portas que Deus abre, ninguém fecha. Quando Deus fala fazer, irmãos, sai da frente, Satanás. Porque tem alguém que tem promessa. Ninguém pode ir contra alguém que tem promessa. Pode se levantar, mas você não vai ficar sozinho. Deus é aquele que não te abandona. Deus é aquele que se conta contigo o tempo todo. Aquele barro tá lá, foi para a fornalha. Para enrijecer aquele vaso. Para fazer com que ele, se ele tiver trincado, ele vai trincar ainda mais. Para poder pegar e tirar todas as suas rachaduras, todas as suas rebarbas, tudo aquilo que tiver por dentro, irmãos. O barro, ele tem impureza, ele vai tirando quando você pisa, mas no momento que você coloca ele na fornalha, ele vai tirando, se enriquecendo. A prova não veio para te matar. Não veio para poder fazer você desistir. A prova veio para você ver que você é um vencedor e é um escolhido. Se Deus entrou no deserto, Jesus entrou no deserto, ficou 40 dias e 40 noites. E se ele entrou, ele falou que nós somos imagens e semelhanças. O deserto não veio para me matar nem matar você. Mas, pastora, você não sabe a prova que eu estou passando, mas você também não sabe. Deixa eu te falar uma coisa. Esse Deus que você serve é o Deus do impossível. É um Deus que faz o impossível, irmãos. Passam a crer mais ainda, porque tem pessoas que estão dentro da igreja. Todas as lutas têm feito ele desistir, desanimar. Mas são tanto tempo, tanta prova, tanta luta, que parece que não vai parar, que não vai cessar. Mas você é vaso na mão do oleiro. Você é vaso. E o vaso, ele não pode ser... Quando o oleiro vai lá, tirou daquele fogo, é um momento de dar aquele brilho no vaso, de botar o calcário no vaso, revertir ele de calcário. Aí ele reverte. São tantas etapas que você fica sozinho para você aprender a parar de confiar no homem, a confiar na amiga, no amigo. Às vezes a gente confia até muito mais no pai e na mãe, mas não confia. Os momentos que você vive sozinho é para você saber que você tem que confiar num Deus que nunca te abandona. Teve um momento que eu passei. Quem me conhece, teve um momento que eu passei na minha vida que eu quis entrar num estágio de depressão. Queria ficar dentro do no escuro, com a cabeça tapada. Meus filhos vinham para mim e me perguntavam: mãe, o que é que houve? E eu só queria ficar sozinha. Eu tive meus 5 minutos de
de deprê. Mas um dia, Jesus entrou dentro do meu quarto, me pegou pelo braço, me levantou, me levou dentro do meu quintal. Eu tinha uma planta que eu tinha tentado matar aquela planta várias vezes. Ele me jogou para um lado e para o outro e falou: Fabiana, tá vendo aquela planta ali? Quantas vezes você tentou matar aquela planta? Eu tinha jogado até água quente na planta. Eu arrancava até água com sabão. Eu falei: eu tenho que matar essa planta de qualquer jeito. Eu não gosto dela. Só que quanto mais eu tentava matar aquela planta, quando eu achava que eu tinha acabado com ela, ela nascia de novo. Quando eu achava que era o fim daquela planta, quando eu via tinha um brotinho novamente. E Deus falou para mim: você tentou várias vezes acabar e matar com a planta, mas sabe por que você não conseguiu, Fabiana? A planta tem raiz. Você tem que ter raiz. Porque quem tem raiz morre de qualquer maneira. Se você acabar com uma planta e não acaba com a raiz, ela vai nascer de novo. Você tem que ser uma crente, mas ser enraizada. Porque quando você tem raiz, vão tentar acabar contigo. Mas quando eles acharem que era teu filho, está nascendo, ressurgindo novamente. Deus quer que nós sejamos crentes enraizados. Tem crente que é igual aquela plantinha que com a mão você arranca tudo. Qualquer coisa, o vento leva ela. Se você tem raiz nessa tarde, Deus está falando para mim e para você. A raiz, Nábia, Canábia. Que ter raiz. E eu me despertei naquele dia. E Deus falava para mim: tem que crescer. Chega. Já não é mais tempo de ficar de mimimi. Não é mais tempo de ficar de ser crente. Aquela prova ela não veio para me matar. Aquela prova veio para me colocar. E Deus estava forjando um ministério que eu nem imaginava de passar por isso tudo que eu estou vivendo. Mas Deus já estava forjando, moldando o vaso. A prova veio para me moldar o vaso. Para me falar nessa tarde para você que do jeito que Deus trabalhou na minha vida, vai trabalhar na sua também. Não é para você amar, achar que Deus não está vendo. Tem plantas que para elas crescerem, primeiro ela forja a raiz. Primeiro ela cresce para baixo. Para depois ela germinar para cima. Tem plantas que nascem somente no deserto. Mas até mesmo no deserto ela dá frutos. Hoje Deus está te chamando para dar frutos. Para ganhar o mundo. Tem muita gente querendo fazer muita coisa. Mas está sabendo que Jesus está voltando. Ele está voltando para buscar uma igreja lavada e remida pelo sangue do Cordeiro. O vaso só para poder pegar o púlpito, pegar microfone, ser estrela, tá em outdoor, tá em cartazes, mas sim para ganhar ao mundo, ganhar pessoas, porque Jesus está voltando. Hoje pessoas têm técnicas, aprendem técnicas para nascer. Mas Deus quer te encher da presença dele. O vaso, quando ele é colocado no calcário, o olheiro vai na prateleira. Coloca aquele vaso na prateleira para poder secar aquele calcário. Aí é o momento que as pessoas se perguntam para mim e para você: o que você fez? Tá diferente? Cortou o cabelo? Não, porque tu tá cheio do brilho, cheio da presença de Deus. Temos que ser gente revestida da presença de Deus. As pessoas têm que olhar para mim e para você e dizer: lá vai um servo do Senhor, porque não está na roupa, não é porque você é com terno, com gravata, com vestido.
vestidão, com coque, que você vai mostrar que você é crente, não. Mas são as suas atitudes. Nós estamos vivendo nos tempos que as atitudes têm sido defamatórias. Nós estamos vivendo num tempo que os vasos, eles ao invés de estar na mão do oleiro, estão na mão de Satanás. Quantas pessoas outrora faziam obra e hoje está lá fora comendo a comida dos porcos. Deus quer te chamar de volta e dizer que esse vaso que era vaso cheio está vazio. O vaso que era na mão do olheiro, cheio da presença de Deus, cheio do azeite, expulsava demônios, e hoje está comendo bolotas. Isso é um trabalho para mim e para você, crente. Vamos parar de ficar olhando denominação e ganhar. Porque fica apresentado com as nossas mãos. O que essas mãos aqui fez? O que está escrito lá? Qual foi o teu trabalho? Porque eu trabalho, quando eu estou trabalhando, eu trabalho fazendo obras. E quando você faz obra, você tem que fazer relatórios. O que cada um daquele trabalhador fez? Qual foi a atividade que ele fez? Para apresentar para o chefe. O que nós vamos apresentar? Eu fui um vaso, preguei, cantei, rodei, pulei, dei... Mas eu mesmo não ganhei minha alma. Porque tem pessoas que continuam fazendo as mesmas coisas. Caráter não é comprado. Caráter é pessoal, personalidade. Deus quer que sejamos pessoas com personalidade. Pessoas que quando a criança tem uma personalidade, Deus é maravilhoso. Aí quando vem a prova larga, ou pessoas que quando estão na prova, não servir a Deus. Mas quando vem a bonança, todo aquilo que ele falava que ia fazer na presença de Deus, ele abandona. Fala, se Deus abrir uma porta para mim, eu vou ser dizimista, eu vou ajudar a igreja. No momento que tem porta, nem tem coragem de abençoar a casa de Deus. Estou aqui pregando oferta, não, mas eu estou querendo falar para você que você fica fazendo promessas falsas a Deus. Para de fazer promessas falsas, Senhor. Ai, Senhor, se Deus fizer isso para mim, eu vou ficar firme na presença de Deus. Mas sabe o que acontece? Quando Deus faz um milagre na sua vida, aí rapidinho bate o cansaço, bate a fraqueza. O barro tá como barro. O olheiro foi transformando em vaso. Ficou esquecido, humilhado, envergonhado. Ninguém acreditava que aquele barro seria um lindo vaso. No momento que o olheiro fica lá na prateleira. Quando ele está na prateleira, irmãos, ninguém pode tocar. Tanto que vão se levantar na tua vida, que vai te bater, que vai te matar, vai colocar teu nome na boca do sapo, mas não entende que tu tá na mão do olheiro. E quando se tá na mão do olheiro, ninguém toca. Só quem toca é o olheiro. Ninguém vai tocar quem é filho. Eu costumo dizer que falar que eu sou alguma coisa, que vai me bater uma coisa. Mas quando fala que vai tocar nos meus filhos, as coisas mudam de figura. E Deus manda dizer nessa tarde que você é filho. E filha, ninguém toca no filho de Deus. Aleluia. Ninguém toca. Depois dessa preparação toda, tá no momento de ver se realmente o vaso está pronto. Mas como assim, pastora? O olheiro vai lá, pega aquele lindo vaso. Bonito, né? Arrumadinho. Ataviado. Tá lindo, impecável. Mas por dentro que o olheiro vai saber se tem alguma ruptura, se tem rebarbas ainda. Sabe o que o olheiro faz? O olheiro ele tem uma varinha.
O oleiro, ele tem uma varinha que quando ele toca na boca daquele, quando ele dá um toquinho na boca daquele vaso, e se aquele vaso gritar, ele volta novamente para o forno, porque não está pronto. Mas se aquele vaso, quando ele der aquele toque, aquele vaso cantar, ele está preparado, ele está cheio da presença. A mesma coisa somos nós. Quando vem a prova, é que Deus vê quem é quem. É na mesma hora eu e você. Tem aqueles que dizem que são teus amigos, que tá contigo, mas quando você entra num momento difícil, que você vê quem é quem, todo mundo te esquece, todo mundo não tem mais tempo. Eu até queria ir falar contigo, mas não tem tempo, mas no momento da prova ninguém te esquece. No momento que quer alguma coisa, todo mundo lembra do teu telefone. Mas Deus está vendo tudo isso. Deus está falando para nessa tarde. Já percebeu? Quando alguém tem algo na perna, que ele tem que usar muleta? Ninguém quer usar muleta. A muleta só serve de apoio. As muletas, elas só servem para apoiar. Quando você tá bom, ninguém quer ficar... Ninguém usa muleta. O negócio aqui tá quente. Para honra e glória do Senhor. Eu tô sentindo a presença... Tem pessoas que estão querendo te fazer de muleta no momento da prova de você. Já reparou quando você está passando mal? Você vai para o hospital. Eu costumo dizer que o hospital pode ser o melhor hospital. Ar-condicionado, comida na hora, remedinho na hora, leitozinho só para você, televisão. Tem uns que até videogame tem, internet. Mas quando você tá bom, ninguém quer ficar no hospital. Quando você tá bom, ninguém quer usar muleta. Sabe o que eles fazem? Deixa a muleta de lado. Deus está falando para mim, para você nessa tarde, deixa de ser muleta. Tem alguém querendo fazer você de muleta. Ah! Quando precisa, irmãos, tem que começar a ter postura. Começar a ter postura diante de Deus. Se você é vaso nessa tarde, Deus quer que você tenha postura. O vaso quebrou na mão do oleiro. Mas o oleiro que nós falamos hoje, nessa tarde, ele é aquele que faz tudo de novo. E se é com alguma ruptura não tá bom, ele vai lá, vai ser que a hora que ele falar, agora tá bom. Até a hora assim, agora tá do meu jeito. Se você tem chamado para fazer uma grande obra, eu costumava dizer que me conhece. Eu falava, eu queria ser normal, não quero fazer obra. Nunca quis. Queria ficar quietinha no meu canto. Só que não adianta fugir. Deixa eu te dar um recado. Não adianta tentar fugir. Quero vir, ele te pega. Fala, agora não dá mais para sair. Faça o que Deus está mandando você fazer. Faça uma obra com excelência, com transparência, com veracidade. Poderia estar aqui, irmãos. Falar um monte de palavras bonitas, cheio de eloquência, cheio de teologia. Não sou contra, mas de repente palavras que as pessoas não entenderiam. Estou aqui para falar palavras que você entenda, entra no teu coração e você viva, passa a viver. Raiz, ninguém vai te matar. Ninguém mata quem tem raiz. Se você é vaso, mão do olheiro, fica tranquilo. Fica tranquila porque Deus é contigo. Tem um hino. Tem um hino. Tem um hino que todos conhecem, que fala. Ela deu um testemunho que falaram que ela não tinha talento nenhum para louvar a Deus. Estão te olhando e não estão te dando nada.
Mas eu não tô nem aí para quem não me dá nada. Que olha para mim, me julga, diz: quem é você? Eu já ouvi tanto. Quem era eu? Mas sabe o que me irritou? A minha tranquilidade. Era 9 meses para nascer, tem que saber esperar o tempo de Deus. Espera o tempo de Deus na sua vida. Fica tranquilo. Você é vaso. Vamos louvar comigo? Vamos louvar comigo. Escuta esse hino. E deixa Deus falar o seu coração. Deus é fiel. Deus te prometeu. As promessas estão de pé. Fica tranquilo. Tempestades e bonanças, não temo ondas e vento. O que pra mim é impossível, pra Deus é só questão de tempo. O mar é grande, eu sou pequeno, mas Deus não vai me abandonar. Isso é história, eu vou viver. Me morar. Está sofrendo, mas está aprendendo, né? Está machucando, mas também está te ensinando. Então, toda promessa tem um tempo de espera. Mas Deus já decretou vitória nessa guerra. Tem vitória para você nessa noite. Fica tranquilo, meu querido e minha querida. Não espero, porque é isso que Satanás quer. Desestabilizar, mexer na sua estatura. Mas se Deus te prometeu, espera. Mantenha calma, não perca a fé. Se teu joelho está no chão, os teus inimigos não conseguem ficar de pé. Fica tranquilo, Deus está providenciando um sorriso para aquela noite que você passou aflito. O seu jeito será substituído por um hino de vitória. Não ceda agora, permita apenas o teu sofrimento. Deus sabe exatamente o que está fazendo, mas que você não esteja entendendo. Sabe por quê? Sabe qual é o segredo disso tudo? O segredo é confiar. O segredo é descansa. Descansa nele. Ele pode todas as coisas. Ele tem o poder de tudo. Ele está entrando na tua casa, tá movendo. Esses documentos estão tudo baralhado, tudo amarrado. Olha aí, esse inimigo que tem se levantado na tua vida como doença. Você começa alguma coisa e para no meio do caminho, tudo dá errado, mas Deus está falando assim: eu estou no controle. Tá machucando, mas também tá te ensinando. Então, toda promessa tem o tempo de espera, mas Deus já deu vitória nessa guerra. Fica tranquilo, não se espera. Se foi Deus que prometeu, a promessa está de pé. Somente espera, mantenha calma, não perca a fé. Se teu joelho está no chão, quando tem gente de joelhos dobrados, o inimigo não vai poder vencer. Ele está no de tudo. Ele tem a chave da vitória. A chave da tua casa é dele. A chave do teu carro é dele. Tu está guardado nas potentes mãos. A palavra de Deus diz que aquele que habita no esconderijo a sombra do Onipotente descansará. Você vai descansar na sombra do Onipotente, porque o Senhor está no controle de tudo. Amém, igreja? Fica com essa palavra. Deus está no controle. Você é vaso na mão do oleiro. E ai daquele que não vai. Aí, ele tem o controle. Continua
Presença forte de Deus. Confia nele. Descansa no Senhor. E mais Ele fará na sua vida. Mais Ele fará. Fique com essa palavra. Tenha uma boa tarde. Um início de noite maravilhoso. Uma semana abençoada. Em nome de Jesus.